processo de desenvolvimento, né, que foi cada vez mais um processo de desenvolvimento baseado numa lógica capitalista, que é também uma lógica de concentração de renda, de concentração de poder, e que se relaciona com a natureza de uma forma muito cruel, a gente até pode dizer, né? A natureza sempre pensada como recursos naturais, onde a gente extrai para consumir, sem uma ideia de limite, né? Porque essa ideia também foi concebida lá no século XIX, quando as pessoas não tinham ideia de que a gente vivia num mundo que era limitado. Hoje a gente tem essa consciência porque é ilimitável, né? Hoje a gente olha para o mundo e tem a consciência já, aquela imagem do Leonardo Boff que é bonita, né? Como se a gente fosse uma nave andando no céu. Mas lá no século XVIII, XIX, as pessoas não tinham nem ideia do que era o mundo onde a gente vivia. Então você via terra, mar, não tinha ideia que um dia isso pudesse acabar, né? Uma ideia de consumo ilimitado. Então, desse ponto de vista, todas as ideias que foram dominantes, né? A gente fala hegemônicas, tanto até as ideias socialistas também, eu diria, eles partiram do princípio de que você tinha uma natureza limitada, que a natureza era toda de recurso natural e que, o Marx dizia isso, né? O pleno desenvolvimento das forças produtivas, né, é condição para o desenvolvimento humano. Claro, olha só, estavam saindo, lá na Europa, estavam saindo da Idade Média, de uma época que tinha tido peste, calamidade, populações e populações mortas por fome, por escassez, né? De repente eles descobrem, bota um montão de aspas aí, descobrem a América, caramba, um montão de mina de ouro, um montão de mina de prata, pau-brasil. Aí começam a colonizar os africanos, opa, mão de obra barata, vamos lá, galera. Tem gente para cortar madeira, tem gente para extrair ouro e a gente vai se beneficiar. Claro que isso aí acabou gerando, num primeiro momento, para aquelas populações lá da Europa, uma melhoria na qualidade de vida em relação ao que eles tinham nos séculos anteriores considerável. Então, essa sobreexploração da natureza, ela, digamos assim, historicamente, ela tem um certo sentido. O Marx, por exemplo, e outros pensadores de esquerda, eles pensavam no socialismo como uma etapa superior do capitalismo, não é isso? Então, assim, depois que o capitalismo tiver desenvolvido todas as forças produtivas, tiver acabado com tudo aquilo que é tradição, atraso, lá da Idade Média, aí vem a sociedade da justiça e da igualdade, que é, como eles pensam, né, linearmente, que todos nós vamos ter tempo para de manhã ser trabalhadores, tempo à tarde para pescar, tempo à noite para escrever poesia, né? Esse é o tempo quase o idílio, né? Então, todas as concepções que se tornaram hegemônicas, mesmo nos povos que foram colonizados, foram concepções de uma ilimitada possibilidade de consumo e uma concepção de que riqueza é riqueza material. Então, ser bem-sucedido era ter um carro. Hoje em dia, é ter um carro mais outro carro. Aí depois que você tem dois carros, cara, você precisa de um helicóptero e depois você precisa de um barco. Então, essa ideia de que você pode ter sempre mais, que não tem limite, e o capitalismo, claro, ele vive disso. A ideia do consumo ilimitado é uma necessidade para fazer a máquina rodar. Porque para o capitalismo, o mercado não é um meio através do qual a gente resolve as nossas necessidades, troca. Se eu sei escrever caderno, eu troco com você que sabe fazer sapato. Não é isso, né? O mercado vira a instância que organiza praticamente a vida humana, né? Então, através do mercado é que as pessoas começam a se organizar. Então, o mercado não tem limite, né? O mercado não tem limite e precisa não ter, se a vida é definida pelo mercado. Por isso é que a sociedade tem que controlar o mercado e não o mercado controlar a sociedade. A gente tem dito que o problema não é o mercado em si. O mercado existiu sempre, lá desde os gregos, mesmo aqui na América Latina, nos nossos povos indígenas, né? Os maias trocavam. Isso não é problema. O problema é quem controla e para quem controla e com que fim controla. Quando você tem uma hipertrofia, quando o mercado vira o Deus
e o resto vive em função, aí mora um perigo, e um perigo grande demais. A primeira forma que foi fundamental para o capitalismo se desenvolver foi tornar a terra mercadoria, fazer o cercamento dessa terra é minha e vale tanto, tem valor em dinheiro, e eu posso comprar e eu posso vender. Essa ideia é uma ideia que não existia na mentalidade, nem mesmo na Europa, por exemplo, em 1200. Aí o capitalismo foi avançando em mercantilizar mais e mais coisas. Mercantilizou o trabalho, mercantilizou o tempo. E agora, essa vitória absoluta do modo de produção e das concepções capitalistas levou com que eles precisassem de novos mercados. Então, por um lado, eles precisam de novos mercados. Esse sistema, ele começou a entrar numa crise que eles estão chamando de crise múltipla, né? Estão chamando, tem uma crise financeira, tem uma crise ambiental, e nós estamos dizendo não tem múltiplas crises, tem uma crise, é uma crise de civilização, dessa civilização baseada no consumo ilimitado, na concentração e na privatização. É essa civilização que você tem que consumir sempre mais, produzir sempre mais. Essa civilização é que está entrando em crise, como um todo. Quando você transforma isso numa crise múltipla, você diz, bom, eu vou procurar solução para a crise financeira, como se não tivesse nada a ver com a solução que você vai procurar para a crise alimentar. Então, essa é uma questão para nós hoje fundamental. Então, o capitalismo está precisando se haver com essas crises, porque elas chegaram num ponto máximo. A questão da economia, do aquecimento global, hoje não é mais um discurso, né? Qualquer camponês, em qualquer lugar do mundo, vê, lá no Rio de Janeiro, aquelas enchentes do ano passado, é uma realidade, não é discurso sobre crise climática. Então, o capitalismo precisa dar uma resposta para isso. E a resposta que ele está dando é a famosa economia verde. Só que isso é muito complexo. A gente tem que ter, eu acho que a gente tem que ter aqui na América Latina muito cuidado, quando a gente vai conversar com o pessoal da África ou com o pessoal da Europa, eles não entendem por que a gente está criticando tanto a economia verde. Porque para eles isso está parecendo muito bom. Que bom que agora tem uma economia que pelo menos se preocupa com a questão da sustentabilidade, que pelo menos quer ser verde. Agora, qual é a questão que está no fundo? E por isso que esse documento do Draft Zero, ele é tão complicado. Porque, na verdade, o sumo da economia verde, se você quiser pensar, se a gente quiser pensar, do meu ponto de vista, é, por um lado, uma captura do imaginário a partir dos princípios que nós defendemos. Eles, mais uma vez, estão expropriando as nossas palavras, como já fizeram antes, quando começaram a falar de desenvolvimento sustentável, né? E estão fazendo agora de novo, falar de economia verde, quem pode ser contra? Que malucos são vocês, estão sempre reclamando, até quando a gente fala de economia verde, que era o que vocês estavam querendo, gente. Então tem uma captura do imaginário. O que eles precisam é de criar as bases para a acumulação, para a privatização de um setor da natureza que nunca tinha sido comercializado ainda. Eles começaram a tentar fazer isso com os famosos créditos de carbono. Só que olha aqui, se você fala do recurso terra, você vê, você toca, você sabe o que é. Se você fala da privatização da água, você sabe o que é. Você bota na garrafa e vende. Você fala de qualquer outra coisa, petróleo, tudo isso você olha, está lá e você disputa no concreto. Quando você fala de crédito de carbono, que diacho é isso? Que diacho é isso? Então, as estruturas através das quais eles organizaram a economia para se apropriar dos recursos naturais, terra, subsolo,
madeira, tudo isso não são suficientes para a apropriação e para o enriquecimento com esses novos elementos, como a economia verde, como, por exemplo, o crédito de carbono. Por quê? Se chega nos países, vamos que os países todos fizessem um acordo e dissessem, gente, de fato, dado esse aquecimento global, a gente precisa baixar a emissão de carbono. Como ninguém quer mudar o modo de vida, faz assim, onde é que a gente compensa esse carbono que a gente está emitindo aqui? Compensa com uma floresta, os suíços compensam com uma floresta lá no meio da Amazônia. Bom, mas quem é que sabe quantas árvores equivalem a quanto do... Ninguém sabe. Então você tem que criar uma infraestrutura mental para poder comercializar isso, para poder transformar tantas árvores em pé, equivalente a tanto de crédito de carbono que você vai abater do teu compromisso lá em cima, entendeu? Não é a mesma estrutura econômica que servia para a mercantilização dos bens que já estavam aí. E quando a gente vai fazer a disputa por floresta, no Código Florestal, é concreto demais, entendeu? Aí é porrada, a gente sabe quem está de um lado, quem está de outro, já é uma confusão. Mas eles precisam de novos mecanismos para continuar se apropriando e enriquecendo. Então, quando eles dizem assim, ó, vamos fazer o compromisso, todo mundo agora tem que converter as suas fábricas para essas fábricas usarem energia eólica. Muito bem. Quem é que tem a tecnologia para isso? São as empresas europeias. Que bacana. Então, eu agora só dou ajuda para o país Moçambique se ele começar a fazer a conversão da produção dele. Quem é que pode ajudar? Você tem que comprar essa tecnologia lá dos europeus, dos alemães, que são os que sabem construir as fábricas que não usam essa. Então, tem toda uma reengenharia acontecendo e as bases para isso precisam ser firmadas agora. Mas são bases em longo tempo. Teoricamente, em junho, eles vão sair com um acordo feito. Para chegar, qual é esse acordo? Entre 194 países, vocês imaginam que não é bolinho, né? Entre aqui a gente, se a gente quisesse chegar a um acordo, já não ia ser fácil. Eles têm que chegar a um acordo que sirva para os Estados Unidos, que sirva para a China, mas também que sirva para aquelas ilhas, aqueles países, ilhas que estão quase submergindo lá no mar. Acaba que esse processo de construção do acordo é muito complicado. Esse aqui é o primeiro rascunho de um documento que foi construído a partir dos documentos de 194 países. Então, aqui nós no Brasil, o governo brasileiro escreveu um documento, consultou a sociedade civil, a gente mudou um montão de coisa, mandou esse documento para lá. E eles agora estão começando a construir aqui o que é esse rascunho, é o primeiro rascunho, na verdade são os dois primeiros capítulos, a primeira versão dos dois primeiros capítulos do que vai compor esse documento que vai ser assinado lá. E aí são justamente as referências para dizer a crise não é uma crise do sistema, é uma crise de partes do sistema, nós reconhecemos que é preciso fazer mudanças e as mudanças têm que vir não no sentido de reduzir consumo, não no sentido dos europeus terem nada disso. Tem que vir na criação de mecanismos que garantam uma produção sustentável. É isso que eles estão querendo construir aqui. Então é mais mercado. Agora, e com isso eu vou terminar, para os europeus que estão vivendo uma crise monumental, quando os governos deles anunciam, galera, se sair isso daqui, a nossa empresa aqui vai fornecer muito moinho para os africanos terem agora energia eólica. Ou seja, vai ter muito emprego para nós aqui na Europa. E, gente, não é uma sacanagem. É lógico, os caras estão empobrecendo, estão perdendo direito. Eles que se acostumaram a vida inteira a ter um conjunto de direitos sociais que nós, inclusive, tínhamos como modelo. Quando você fala, você vai ter mais emprego,
Você não está falando assim, você vai ser um cruel, malvado, que vai matar os africanos. Não. Que bacana, eu vou ter emprego para ter energia eólica que eu vou fornecer lá para Moçambique. Então, claro que para os europeus, para a sociedade civil europeia, é muito difícil uma confrontação com os princípios que estão sendo apresentados aqui. Mas não é só com eles. Aqui tem um amigo nosso que é lá da Índia, e ele diz a mesma coisa. Ele diz, olha, aqui na América Latina, vocês estão vivendo um momento de euforia, de boom, porque o mercado de vocês está aquecido. Vocês estão extraindo muito minério, agora aqui no Brasil vocês descobriram mais petróleo, a China está crescendo, está comprando isso tudo, então vocês estão com mais dinheiro do que vocês tinham antes, e tem muitos países com governos, bota aspas aí, de esquerda, que está fazendo uma certa redistribuição dessa renda. Então tem uma parte grande da sociedade que está fora e feliz, porque está podendo comprar carro, geladeira, televisão. A gente está vivenciando isso, né? Todos os movimentos sociais estão também vivendo um momento de muita dificuldade, que as bases dos nossos movimentos estão se mexendo todas, entende? Então, com isso, para nós nesse momento, talvez seja mais claro a questão da economia verde e as trampas, né, as armadilhas que são colocadas aqui. Mas, para os indianos, por exemplo, eles dizem, olha, nós somos contra o capitalismo, se ele é verde, azul, amarelo, nós somos contra. Se ele passar de marrom para verde, está melhorando. Está melhorando. Então, é muito complicado a gente construir um discurso de entendimento, de enfrentamento à economia verde, se a gente não for capaz de dialogar também com os nossos companheiros, companheiras, camponeses, trabalhadores da Europa, lá da Ásia. Então, nesse momento em que a gente precisa, na cúpula dos povos, construir, que a gente vai estar trabalhando para isso, para ter um tratado alternativo. Porque a gente pode ficar mudando ponto e vírgula aqui, entendeu? Vocês sabem como é o processo de negociação lá na ONU, eles vão botando colchete, quando não tem acordo. A gente pode ficar aqui se matando, se bota o nome economia verde inclusiva, ou não bota, ou se... Podemos. Tá bom, é importante, eu acho que é importante, tem que fazer mesmo. Agora, isso daqui não vai mobilizar coração e mente de ninguém para ir para algum lugar nenhum do mundo para ir batalhar contra. Não vai. Então, o que a gente está começando a construir? Espera chegar na Rio +20, na cúpula dos povos, com o que a gente está chamando, assim, quase uma outra Carta da Terra, mas uma coisa um pouco mais universal, talvez. Será que a gente conseguiria, como sociedade civil, todo mundo, respeitando as nossas diferenças, os que são mais para cá, mais para lá, os que estão no PSOL, no PSTU, os que são franciscanos, combonianos, beneditinos, respeitando todos os que são ateus também, toda essa muvu. Dá para a gente ter 5, 6, 10 pontos de unidade que juntem a nossa galera e que digam, não, nós estamos desse lado da mesa e vocês estão desse lado aí. E entre nós, com toda a nossa diferença, tem algumas coisas em comum. Se a gente conseguisse sair com isso, seria um tratado alternativo, a gente podia fazer uma coisa mais interessante que talvez mobilizasse mais. Lá na África do Sul, na época que eles começaram, quando eles estavam lutando contra o apartheid, eles escreveram o que eles chamam de Freedom Charter, a Carta da Liberdade, que foi uma forma de apresentar positivamente o que eles queriam fazer. Foram discutir com as comunidades, com os bairros, e gerou um movimento importante. Se a gente conseguir ter uma Carta da Liberdade da Terra para nós, né, no +20, eu acho que pode ser super interessante. É isso.